paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu creio que sim, embora estejamos vivendo muitas situações adversas, mas a nossa alegria vem do Senhor, Ele é a nossa esperança e nós temos certeza que venceremos tudo isso, não é verdade? E hoje eu estou aqui, a pedido dos nossos coordenadores, para trazer o resumo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 19 de abril de 2020. E por se tratar de uma aula online, eu vou tentar ser breve, embora o assunto de hoje seja um assunto muito extenso, um assunto que nós poderíamos ficar aí horas e horas meditando, mas como infelizmente eu não posso ter a participação de vocês aqui, dando seus comentários, tirando as suas dúvidas, então eu vou tentar ser um pouco mais rápido, até mesmo para vocês não abusarem da minha voz, né? Queridos, a aula de hoje, o nosso tema, ele diz lidando com as frustrações. É a lição 3, dia 19 de abril de 2020, e o versículo-chave diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está escrito lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Amém? O texto, como base dessa aula, se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 32. E eu não vou ler o texto todo, porque ele é um pouco extenso. E para não ficar cansativo esse vídeo, eu peço até que vocês leiam em casa. É até interessante mesmo, né, que vocês já tenham lido a revista no decorrer da semana, principalmente aqueles que estão em quarentena e têm um tempo um pouco maior para isso, não é verdade? E mesmo aqueles que estão trabalhando bastante, como é o meu caso, mas separem um tempinho para estar lendo, meditando na palavra do Senhor, como é um hábito nosso, né? Mas também lendo e meditando na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema desse trimestre está sensacional, maravilhoso. E nesse domingo especificamente, um tema muito importante para as nossas vidas, lidando com as frustrações. Queridos, falar sobre frustração é algo muito importante e que infelizmente nem sempre nós vemos mensagens bíblicas ministradas por pregadores ou pastores a respeito da frustração. E esse tema ele é muito importante porque a frustração é algo que todos nós, em algum momento, já enfrentamos e ainda enfrentaremos. E por isso precisamos saber como lidar com ela. A frustração, basicamente, queridos, é algo que muitas vezes nós criamos uma expectativa e quando essa expectativa não é atendida, nós nos frustramos. E é interessante porque nós temos uma tendência de criar uma expectativa em tudo aquilo que nós sonhamos, em tudo aquilo que nós almejamos, em tudo aquilo que nós fazemos. Mas a grande questão é, de que forma você tem criado essas expectativas? Porque se você cria essas expectativas de uma forma errada, se você cria essas expectativas fora dos planos do Senhor, como nós estaremos vendo aqui na aula, essas expectativas têm uma grande probabilidade de serem frustradas. Da mesma forma, não podemos também ser pessoas que não criam expectativas em nada, porque já entraremos em outro problema e seriam pessoas desanimadas, cabisbaixas, depressivas, sem razão de viver e assim por diante. Então vamos ver nessa aula, queridos, como lidar com as frustrações. Como eu disse, esse é um tema muito vasto. Nós poderíamos citar aqui vários e vários exemplos e situações relacionadas à frustração, mas para não tomar muito tempo eu vou me deter apenas aos tópicos em que a nossa revista está citando, tá bom? Estou dizendo isso porque por ser um tema muito vasto, como eu já disse, não vai ser possível nós adentrarmos em todos os detalhes e por esse motivo eu vou citar pelo menos os que já estão aqui na nossa revista. Então, a nossa revista, ela dividiu esse tema primeiro, trazendo para nós
as causas da frustração, depois veremos as consequências da frustração e em seguida o tratamento para a frustração. Perfeito? Então, tópico 1, determinando as causas da frustração. Quais são as causas da frustração? Eu vou ler apenas a introdução do tópico 1 e os demais subtópicos eu vou apenas resumindo para vocês, para nós não termos uma aula muito cansativa. Diz assim: a frustração costuma surgir quando desejamos algo que ao fim não é alcançado. Ela está relacionada à sensação de incapacidade quando um acontecimento que acreditamos depender só de nós para o seu cumprimento fracassa. Por exemplo, estudar muito e não ser aprovado, casar pensando que teria um tipo de vida e depois perceber que não é nada do que sonhou, cultivar uma amizade e se decepcionar com um amigo, se dedicar ao trabalho e ver outra pessoa sendo promovida em seu lugar, são situações que podem frustrar. E o pior, nem sempre dá para evitar, porque nem tudo depende só de nós. Todavia, podemos aprender a lidar com a frustração quando ela for inevitável. Portanto, o passo inicial é determinar suas causas. Então, a primeira causa da frustração citada aqui na nossa revista é os desejos não realizados. Como eu disse, normalmente a frustração acontece quando nós criamos uma expectativa muito grande em algo e essa expectativa não é correspondida e essa expectativa não acontece, então nos frustramos. E então, como diz aqui, a primeira causa são desejos não realizados. São coisas que você desejou, almejou, sonhou e não acontecem e você se frustra. Essa é a primeira causa. Aparentemente, parece até que poderia ser a única causa da frustração, mas não. Os desejos não realizados são o primeiro passo, vamos dizer assim, das causas da frustração. É você desejar algo, você querer algo, você almejar algo e esse algo não acontecer, então você se frustra. O segundo assunto, o segundo tópico da frustração, a segunda causa da frustração são metas não alcançadas. E eu já estou partindo para o segundo subtópico porque ele é bem semelhante ao primeiro, só que de uma forma um pouco mais aprimorada. O primeiro subtópico diz que uma das causas da frustração são os desejos não realizados. O segundo são as metas não alcançadas. Ou seja, existem pessoas que desejam algo, mas não planejam. E aí se frustram porque desejaram algo, mas por não ter um planejamento, por não ter um projeto, esse algo que elas desejaram realmente ficou apenas no desejo e não aconteceu, e elas acabam se frustrando. Mas existe uma segunda causa, que são as metas não alcançadas, ou seja, são aquelas pessoas que já foram um pouco mais inteligentes, um pouco mais determinadas, um pouco mais esforçadas. São pessoas que desejaram algo, planejaram esse algo, criaram metas, se esforçaram, se dedicaram e mesmo assim essas metas não foram alcançadas e a pessoa se frustra com isso. E infelizmente nós vemos muitos cristãos em situações parecidas, né? Esse subtópico nós temos um exemplo clássico de quando passamos, né, pelas viradas de ano, de um ano para o outro, e as pessoas criam uma série de expectativas, de planos, de projetos, de metas para o ano seguinte, e de repente um novo ano vai se passando, acaba se tornando um velho ano novamente, e as metas não foram alcançadas, ou quando são alcançadas, às vezes numa dimensão bem menor do que a pessoa imaginava, e às vezes acaba se frustrando. Então a segunda causa da frustração são as metas não alcançadas. E a terceira causa, queridos, são os relacionamentos fracassados. E isso é um ponto muito importante, porque aqui não se trata apenas de relacionamento conjugal, mas de relacionamentos em todas as esferas da nossa vida. Amizades, relacionamentos familiares entre pais, filhos, irmãos,
parentes, amigos e assim por diante. Se trata também de relacionamentos profissionais, entre colegas de trabalho, entre amigos de escola, de faculdade e assim por diante. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas feridas, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas tristes, desanimadas por consequência de alguma frustração ocasionada pelos fracassos nos relacionamentos. Pessoas que não sabem se relacionar com os outros e acabam se machucando e machucando a outros também. Então, é a terceira causa. Eu estou sendo bem rápido nisso, queridos, porque depois nós vamos ver como tratar isso, tá? Então, por isso, eu estou apenas relatando aqui as causas. Então, a primeira causa são os desejos não realizados. A segunda causa são as metas não alcançadas, ou seja, os planejamentos que não foram conquistados. E a terceira causa são os relacionamentos fracassados. Existem outras causas? Sim, com certeza, existem. Mas, como eu disse, eu vou me ater a esses que estão descritos aqui na nossa revista. E aí nós já partimos para o segundo ponto, que fala o seguinte: pontuando as consequências da frustração. E aqui no segundo ponto, a nossa revista já vem trazer para nós algumas consequências da frustração, né? Nós vimos as causas. E quando essas causas acontecem, quais são as consequências? As consequências são muitas. E se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor, elas são desastrosas. Podem trazer até mesmo tragédias terríveis para a vida de não apenas uma pessoa, mas de todos aqueles que te cercam, inclusive. Então, uma das consequências da frustração, citada aqui pela nossa revista, no subtópico 1, é a raiva. Quem nunca sentiu raiva, não é verdade? Mas a grande questão é como você lidar com a raiva. A própria palavra do Senhor já nos ensina que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, a raiva ela pode até chegar até você, porém ela não pode permanecer em sua vida. Não permita o sol se pôr sobre a sua ira, nesse sentido de você não deixar a raiva encontrar morada no seu coração. Você pode até em algum momento sentir raiva, mas não permita que essa raiva perdure. É claro que a nossa revista aqui ela está especificando a raiva como consequência de uma frustração. Nós podemos sentir raiva por várias coisas, mas aqui nós estamos falando especificamente da raiva proveniente de alguma frustração, quando você deseja muito algo, quando você cria expectativa em algo e se frustra e você começa a ficar com muita raiva daquilo, né? Então essa raiva, queridos, ela é muito perigosa e nós precisamos tomar muito cuidado com ela. E é exatamente quando essa ira atinge o nosso coração que nós temos a oportunidade de colocar em prática uma das características do fruto do Espírito, chamada longanimidade. O que é a longanimidade? A longanimidade não é um trava-língua não, mas a longanimidade nada mais é do que a qualidade de ser tardio em irar-se. Ou seja, é você ter a capacidade de demorar a ficar com raiva. Só que tem aquelas pessoas que demoram a ficar com raiva, mas quando ficam com raiva mesmo, né? Vem com tudo. E aí é o momento também de você já exercer outras características do fruto do Espírito, como a bondade, a mansidão e assim por diante. Então, queridos, uma das consequências da frustração é a raiva. A pessoa se frustra com algo, às vezes se frustra com um relacionamento, se frustra com um objetivo que não foi alcançado e começa a ficar com raiva por não ter conseguido. E alguns ficam com raiva de si mesmos e começam a se auto-amaldiçoar. Outras pessoas ficam com raiva de outros, ficam com raiva de pessoas que não tem nada a ver com a situação e começam a sair atirando, atingindo todo mundo com a sua raiva. Então é algo que precisa ser tratado também. A segunda característica, a segunda consequência da frustração citada aqui pela nossa revista é o desânimo.
Esse talvez possamos dizer que seja o mais enfático, assim, o mais visível, né? Nós vemos até mesmo dentro da igreja especificamente muitos crentes, muitos servos do Senhor desanimados porque se frustraram com algo dentro da igreja. Pessoas que às vezes se frustraram com o seu pastor, se frustraram com os seus líderes, se frustraram com a liderança da igreja como um todo, se frustraram com irmãos em Cristo Jesus, criaram expectativas de uma igreja perfeita e se frustraram. E nós sabemos que aqui na Terra, queridos, não existe igreja perfeita, até porque nós somos seres humanos, somos falhos e estamos lutando para melhorar cada dia para juntos morarmos lá no céu. Aí sim, lá no céu vai ser a igreja do Senhor Jesus, perfeita. Será maravilhoso. Mas aqui na Terra, queridos, é normal que nós venhamos se frustrar com as pessoas. Até algumas pessoas dizem o seguinte: olha, esteja preparado para se frustrar com todas as pessoas. Como assim? Em algum momento, mesmo aquela pessoa que você tem mais intimidade, que você se identifica melhor, mas mesmo essa pessoa, em algum momento, ela pode te frustrar e certamente vai te frustrar, porque ninguém é perfeito. Então, queridos, estejam preparados para se frustrar. E é por isso que nós estamos, inclusive, tendo esta aula aqui, né? Muito importante, para que você saiba como lidar com tudo isso. Porque nós temos pessoas que, às vezes, criam uma expectativa muito grande nas suas lideranças, nos seus pastores, assim por diante. Quando esse líder, esse pastor, esta pessoa não atende às suas expectativas, eles se frustram, desanimam, perdem o ânimo de ir para a igreja, perdem o ânimo de cultuar o Senhor e acabam fracassando até no seu relacionamento pessoal com Deus por consequência de um ser humano que te frustrou. Então, por isso, nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos, sim, ter líderes e pastores que sejam referenciais para nós. Nós precisamos ter líderes e pastores que nós possamos olhar e ter como um referencial de falar assim: poxa, eu quero ser um servo de Deus como ele, eu quero ser usado, eu quero servir como referencial. Mas nunca como um ídolo, porque só o nosso Deus é capaz de ser perfeito. Aliás, ele é perfeito e ele jamais irá nos frustrar. Nós é que às vezes nos frustramos com planos que nós achávamos ser da vontade de Deus e não era, e às vezes encontramos pessoas que, entre aspas, estão frustradas com Deus. Mas, queridos, voltando à questão da liderança, nós podemos ter pessoas como referencial. Sim, isso é bom, é saudável, mas sempre tendo essa ciência de que, embora seja um referencial para você, essa pessoa também é falha, essa pessoa também erra, essa pessoa também é imperfeita como você. Então, tenha essa consciência para que você não venha se frustrar e ficar desanimado, que é uma das consequências da frustração, né? Eu trouxe aqui mais a questão dentro da igreja, do desânimo ocasionado por lideranças, mas é claro que esse desânimo ele surge em várias outras situações, né? Às vezes pessoas que se desanimam no seu ambiente de trabalho e perdem o foco e perdem até mesmo a sua produtividade porque estão desanimadas e assim por diante. Então, a segunda consequência da frustração é o desânimo. A terceira consequência é a fuga. Eu vou resumir mais um pouquinho, queridos, que nosso tempo está correndo, mas a terceira consequência é a fuga. O que seria essa fuga aqui? É quando você se frustra com algo e você tenta fugir daquilo na expectativa de que essa frustração não aconteça novamente. Então nós vemos pessoas fugindo de um relacionamento porque se frustraram em algo, vemos pessoas fugindo de um emprego, por exemplo, pedindo demissão porque se frustraram em algo e assim por diante. E nós vemos vários exemplos bíblicos, por exemplo,
Desde o início, né, da humanidade, quando Adão e Eva pecaram, qual foi uma das primeiras consequências? A fuga. Né? Quando o Senhor apareceu para conversar com Adão, Adão tentou fugir, tentou se esconder da presença de Deus, porque ele sabia que havia pecado, ele havia frustrado. Se frustrado, por consequência do pecado, de certa forma, tentou fugir da presença do Senhor. Então, a fuga ela também é uma das consequências da frustração. As pessoas se frustram com algo e tentam fugir daquilo ali. E isso é um problema, porque a partir do momento que a pessoa foge, ela perde a oportunidade de tratar a ferida, de vencer a frustração. Então a fuga é uma das consequências que também precisa ser evitada. O terceiro tópico, então, vem falar do tratamento para a frustração. E o tópico 1 diz o seguinte: reconheça a vontade de Deus. Queridos, a melhor forma de vencermos toda e qualquer frustração é entendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sempre digo isso, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como está descrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, quando nós escolhemos viver a nossa vontade, se prepare, porque vai ser frustração sobre frustração constantemente. Mas quando você vive a vontade do Senhor, você não será frustrado. Você pode até ter frustrações humanas baseadas na lógica humana, mas lá no final você vai ver que sempre a vontade do Senhor é o melhor para nós. Às vezes, no primeiro momento, parece que não, mas lá na frente você percebe que realmente foi o melhor. Então, a melhor maneira de vencer a frustração é buscando a vontade de Deus. E como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Meditando na palavra do Senhor. O manual já está aqui. É estudando a palavra de Deus, é procurando aprender e viver de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que a palavra de Deus nos diz: olha, se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Por quê que será feito? Ou seja, será feito, então você não será frustrado. Mas se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim. Então esse é um dos principais segredos para vencer a frustração, é estar no Senhor, na palavra de Deus. O segundo subtópico diz o seguinte, que uma das formas de tratar a frustração é procurando entender o seu chamado. E isso aqui já é algo mais específico à vida ministerial, porque nós vemos muitas pessoas dentro da igreja frustradas porque querem viver um chamado do irmão, que não é o seu chamado. É por isso que a palavra nos diz, olha, uns foram chamados para mestres, outros para profetas, outros para pastores e assim por diante, porque cada um tem o seu chamado, queridos. E nós precisamos buscar no Senhor entender qual é o nosso chamado, para que nós não venhamos nos frustrar com isso. É como alguém que tenta exercer uma atividade com uma ferramenta errada. Por exemplo, se você vai trocar a roda do seu carro, de repente furou o pneu e você precisa trocar por um step, e você, ao tentar tirar ali, usar uma chave de roda para tirar ali a roda do seu carro, se você usar uma ferramenta que não é a adequada ali para o seu carro, na dimensão correta e etc., você vai se frustrar, né? Você não, certamente, não vai conseguir tirar a roda do carro usando uma chave de fenda que não uma chave de roda, né? É um exemplo bem bobo, vamos dizer assim, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: pessoas que estão usando a ferramenta errada. Por exemplo, você vai cortar uma árvore e ao invés de usar um serrote para cortar a árvore, você tenta derrubar a árvore com um martelo. Talvez até consiga derrubar a árvore, mas com muito mais dificuldade. E certamente nem vai conseguir. E então, ou seja, você está buscando algo que não é o seu chamado, é como você está tentando fazer uma atividade com a ferramenta errada. Então procure entender qual é o seu chamado. Todos nós temos dons distribuídos pelo nosso Deus e precisamos exercer esses dons, mas sabendo quais são os dons que o Senhor nos deu.
Muitas pessoas às vezes têm dificuldade com isso. Então, procure ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque quanto mais íntimo do Senhor você for, mais sensível você será ao Espírito Santo e mais certeza você terá de qual é o chamado de Deus para a sua vida. E o terceiro subtópico fala-se: abstenha-se de sentimentos medíocres. Isso, sem dúvida alguma, é uma das melhores maneiras de você vencer a frustração, é evitando sentimentos medíocres, ou seja, evitando alimentar sentimentos ruins na sua vida, evitando alimentar toda sorte. E isso é interessante, queridos, porque é o que temos vivido muito hoje. Pessoas que estão nesse momento aí de calamidade que estamos vivendo, com esse vírus que surgiu, pessoas que estão se alimentando de sentimentos medíocres, se alimentando de medo, se alimentando de raiva, se alimentando de notícias ruins e assim por diante. Não estou dizendo que isso não seja uma realidade, mas o que eu estou dizendo é que você precisa evitar se alimentar de sentimentos negativos, porque isso só faz você se frustrar cada vez mais. Então, queridos, concluindo, a nossa revista diz o seguinte: vimos que as frustrações acometem todos os seres humanos, indiscriminadamente. Entretanto, alguns se deixam dominar por elas e sofrem um dano, mas outros aprendem a lidar com elas e as transformam em combustível para alimentar uma vida de vitórias. Aprenda isso, escreva isso e exerça isso. São inúmeras as causas que geram frustração, todavia o cristão precisa confiar em Deus, que está no controle de toda a situação. Muitas vezes o que parece insucesso pode ser apenas uma interrupção daquilo que achávamos ser bom para nós. Porém, a sua suspensão dará oportunidade para Deus realizar aquilo que realmente é importante para nós. Todas as coisas contribuem para o bem do cristão que ama Deus, conforme Romanos 8, 28. Portanto, queridos, assim, eu queria realmente ter um espaço maior para nós ministrarmos sobre esse tema, mas de forma bem resumida, a melhor forma de você vencer toda e qualquer frustração é estar no centro da vontade de Deus. Busque a vontade do Senhor, viva a vontade do Senhor, exerça a vontade do Senhor na sua vida, porque quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais cheio deles nós seremos e menos frustrados seremos e mais vitoriosos, porque o nosso Deus, ele faz o oposto da frustração. André, qual é o oposto da frustração? O oposto da frustração é quando nós criamos expectativa em algo e essas expectativas não são atendidas, nós nos frustramos. Mas o oposto é o seguinte: você cria expectativa em algo e essa expectativa é surpreendida. Acontece muito além do que você imaginava. É assim que o nosso Deus faz. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que Ele faz muito além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. O nosso Deus, querido, Ele não nos frustra. O nosso Deus nos surpreende. Mas isso acontece quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe. Conte conosco. E o meu jargão de sempre, que na verdade é uma frase muito sincera: com você somos um em Jesus. Fiquem com Deus, queridos.